Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bem importantes e muitos já falaram aqui que às vezes a gente dá notícias um pouco negativas da Embraer, mas dessa vez uma notícia muito positiva, você vai entender o motivo que na verdade começou em 2020, quando o processo de joint venture, na verdade era uma fusão entre a divisão comercial da Embraer e a Boeing, acabou não acontecendo, mas o resultado acabou acontecendo agora em 2024. A gente já vai tratar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria agradecer a Dassault Aviation, através da Dassault Falcon, que está sempre aqui nos apoiando no nosso programa, na verdade, grande parte dos projetos da Aero Magazine. Então, meu muito obrigado a Dassault e também a você que está sempre aqui comigo assistindo nossos programas. Aliás, muito obrigado por toda a audiência dos últimos episódios que nós publicamos e também pelos comentários sempre aí muito educados e sempre contribuindo para enriquecer ainda mais a nossa comunidade. Eu vou fazer aquela contagem de 10 segundos para nós vermos os belos aviões da Dassault e eu já volto para a gente tratar não só dessa notícia da indenização da Boeing com relação a Embraer, mas de muitos outros temas bem interessantes. 10 segundos eu já volto. Então estamos aqui de volta. Antes até queria reforçar aquele convite para sempre você comentar aqui embaixo o que você achou das principais notícias, sua opinião também sobre o nosso programa. Isso ajuda a gente a continuar crescendo e manter um debate bastante saudável aqui no YouTube. Aliás, também queria aproveitar e comentar que o Notícia Jato tem um pouquinho mais de 4 anos, acabou também se tornando referência em qualidade, não só para a Aero Magazine, para o setor aéreo, mas também para outras revistas de aviação. Fico bastante feliz que o nosso modelo, criado há 4 anos atrás, acabou inspirando e ajudando a levar ainda mais informação de qualidade para todos no YouTube. Ou seja, quando o jornalismo é bem feito, ele acaba também inspirando todos. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, vamos tratar desse assunto, como eu falei, é bem importante. Só para contextualizar, no meados de 2017 para 2018, a Boeing e a Embraer iniciaram um namoro que previa uma joint venture onde 80% seria da Boeing e 20% da Embraer, envolveria única e exclusivamente a aviação comercial, mas entrava todo o pacote de aviação comercial, desde a família RJ 145, 140 e 135, os E-Jets e E-Jet Z2. Então todo esse pacote seria passado para mão da Boeing com 80%. Na verdade era quase uma fusão, mas era bem esperado pela Embraer esse projeto, porque ela teria 20% de um negócio que prometia ser muito maior do que a própria Embraer. Lembrando, a Boeing é um conglomerado gigantesco, que chega a valer mais de 100 bilhões de dólares, enquanto a Embraer, em geral, fica ali na faixa de 4 até 6 bilhões de dólares, dá para ter uma noção de tamanho de empresas. E a Boeing prometia que se ela tivesse essa divisão de aviação comercial regional, ela poderia aumentar consideravelmente as vendas da família E-Jet E2, ou seja, 20% de um negócio muito grande acabava valendo mais a pena do que 100% de um negócio um pouco menor. Mas chegou 2020 e nós tivemos a pandemia que basicamente paralisou o mundo e a aviação foi um dos setores que mais sofreu, em especial a indústria aeronáutica, já que as companhias aéreas não tinham como voar, elas começaram a suspender ou mesmo cancelar quase todos os pedidos no médio e curto prazo. Aliás, depois virou um problema, né? Recentemente a gente tem visto aí que está bem difícil conseguir aviões novos. Mas em 2020 era o mais certo a fazer dentro daquele conceito. O que aconteceu foi que a Boeing, então, unilateralmente disse que não manteria mais esse acordo com a Embraer. Ainda assim, eles tinham tido acesso a vários setores da Embraer, eles nunca tiveram acesso a projetos críticos ou informações ultra sigilosas da Embraer, mas eles acabaram conhecendo bastante de como funcionava a área de engenharia da Embraer. Muita gente, inclusive nós aqui na Aero Magazine, em todos os especiais que nós fizemos naquele período, entre 2017 até 2020, nós sempre destacamos que o que a Boeing queria não era, na verdade, os E-Jets, até porque ela poderia fazer isso com o pé nas costas, não havia nada complicado, um avião relativamente até simples, mas ela queria justamente a expertise e essa inovação que a Embraer sempre trouxe. O grupo de engenheiros e técnicos da Embraer sempre se destacou globalmente por serem muito criativos e estarem sempre à frente dos problemas que teria na indústria aeronáutica. Ou seja, quando o mercado está olhando para algo, a Embraer já olhou lá na frente e acaba saindo na frente de todos os seus competidores. Foi assim com os RJs, que ela deu uma resposta muito acertada, baseado o projeto nos Brasílias e virou uma verde a jato, acabou concorrendo de maneira muito intensa com o Bombardier do Canadá. Aliás, ali foi um dos países, o Canadá, que mais atrapalhou a entrada do Brasil nesse mercado. Claro, atrapalhou no bom sentido, porque faz parte do negócio, e o Brasil também fez de tudo para atrapalhar a Bombardier. De novo, esse atrapalhar leia como uma questão aí de negócios internacionais, está todo mundo defendendo seus interesses. E, então, a Boeing queria justamente essa parte
de tecnologia e de criatividade da Embraer, era o principal ativo que estava sendo negociado. Mas quando chegou 2020, a pandemia, acabou que isso não tinha como ir para frente. Um dos principais motivos é que, na época, o governo do presidente Donald Trump colocou a fundo perdido alguns bilhões de dólares na economia, em especial na indústria e também entre as companhias aéreas. A contraparte é que esse dinheiro não poderia, em hipótese alguma, ser utilizado para investimentos no exterior. Um dos temores do governo dos Estados Unidos é que algumas empresas pudessem pegar esse dinheiro e acabar fazendo ativos no exterior, ou seja, comprando coisas baratas e não aplicando na economia dos Estados Unidos, que naquele momento realmente necessitava de girar. E assim, a Boeing ficou impedida de seguir adiante com esse projeto aí de fusão ou de joint venture com a Embraer. Mas, oficialmente, ela lançou na época um comunicado dizendo que a Embraer não tinha cumprido uma série de acordos e requisitos e, portanto, ela estava abandonando a ideia dessa parceria com a Embraer. A Embraer, evidentemente, disse que isso não aconteceu, ela tinha fornecido tudo que a Boeing tinha solicitado, algumas coisas estavam em aberto, mas já em discussão, e acabaram as duas indo parar na justiça. O resultado final é que a Boeing vai pagar 150 milhões de dólares para a Embraer, o que dá mais ou menos, um pouco, na verdade, acima de 800 milhões de reais, quase R$ 1 bilhão se nós pensarmos. Para dentro da estrutura da Boeing, que é um dos maiores conglomerados de aviação do mundo, é um valor bastante acessível. Claro, pesa hoje a situação bastante delicada que a Boeing se encontra, inclusive na parte econômica dela, que não está nos seus melhores momentos, mas ainda assim é muito longe de fazer algo que vai quebrar a Boeing ou causar qualquer estrago dentro da empresa. Mas para a Embraer esse valor é bem considerável e muito bem-vindo. Lembrando, são quase R$ 1 bilhão e que dá para fazer bastante coisa e acabou e que a justiça acabou sendo feita, né? A Boeing não teve acesso, mas também se reestruturou ali e a Embraer acabou também sendo indenizada por ter, na verdade, dividido a empresa em duas. Nessa ocasião, a parte toda comercial virou uma outra empresa que passaria para a Boeing o controle. Acabou acontecendo e precisou juntar tudo de novo e custou bastante caro, tanto em parte financeira quanto também em recursos humanos e tempo que precisou para retomar e juntar tudo de novo. E um outro ponto aqui, antes de mudar de notícia, eu queria destacar, muitos têm comentado aqui embaixo, que a Embraer é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. Se nós falamos de aviação comercial, sim, mas aviões não, aí fica muito amplo. A Embraer é o terceiro maior fabricante de aviões comerciais, mas se você pensar em aviação militar, defesa, ou também na aviação executiva, a Embraer está muito longe do primeiro lugar. Na aviação executiva, é verdade, o Phenom 300 há muito tempo, há bem mais de 10 anos, é o avião mais entregue da categoria, mas isso não faz a aviação executiva da Embraer nem perto aí do terceiro lugar entre os maiores fabricantes de aviação de negócio do mundo. E na defesa, aí mais longe ainda, né? Os conglomerados americanos e europeus são muito maiores do que a Embraer. Então, lembrando, é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo e não de aviação em termos gerais. Você tem Lockheed muito superior, você tem Northrop, todo mundo que é bem maior que a Embraer se você pegar o pacote fechado. Mudando de notícia, mas mantendo ainda um pouco de Embraer, a Embraer terá dois novos centros de serviço, um na Ásia e outro nos Estados Unidos. Tanto que eu coloquei aqui a imagem de fundo, é os Estados Unidos, e a chamada falando de Ásia Pacífico. Começar então pela chamada. A Embraer fechou um acordo hoje com a CIA Engineer, que é uma empresa do grupo Singapore Airlines, para poder fazer manutenção da família E-Jet E2 para o mercado asiático. Lembrando, a Singapore, através de suas subsidiárias, é um operador dos E-Jets na Ásia. A ideia é que esse centro fique nas Filipinas. A CIA já tem ali uma parceria de bastante longo prazo, se não me engano, começou em 2017 com a Embraer, para a família E-Jet original, chamado de E1 também. Isso é bastante importante porque mostra que a Embraer tem ampliado também os seus centros de suportes ao redor do mundo. E também ela fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Ela fez no Pearl Field Alliance, em Fort Worth, no Texas, também uma nova instalação de manutenção, reparo e revisão chamada de MRO, que vai atender principalmente a aviação comercial da Embraer. Aliás, se você olhar nessa foto, prestar atenção ali atrás, tem o E-Jet, que é justamente da Azul. Eu achei bem simbólico que está nos Estados Unidos. Isso mostra também que a Embraer continua bastante de olho no mercado de jets para o mercado dos Estados Unidos. Um dos motivos é que a aviação regional americana segue uma das maiores do mundo, na verdade, já a maior disparada, mas por hora o E-Jet 175 E2 não conseguiu vencer as cláusulas de escopo, que é aquelas restrições que as companhias aéreas americanas têm com relação à aviação regional. Na verdade, não são as companhias aéreas, são os pilotos dessas empresas, majors, que são, por exemplo, a American, Delta, United, Alaska, etc., que têm bastante controle sobre o que pode ou não ser utilizado na aviação regional. O motivo é que eles temem que, se colocar aviões muito maiores na aviação regional, as companhias aéreas vão acabar migrando toda a sua força de trabalho para essa aviação regional e desvalorizar o trabalho e o salário dos profissionais que vão a aeronaves maiores. Então, as cláusulas de escopo não têm a ver com o governo e as empresas, mas sim com os sindicatos de pilotos, e cada companhia tem ali sua regra, mas
a Embraer segue investindo consideravelmente nos Estados Unidos, em especial pensando nos E-Jets. E outra notícia de Embraer, eu falei hoje que eu tinha bastante Embraer, é que a África do Sul demonstrou interesse no C390. Na verdade, a notícia da Embraer, do oficial, dá a entender que já está em estado avançado essas conversas. Eu tentei falar com o pessoal na África do Sul, mas ainda está em andamento. Não está fechado, mas é bem provável que isso acabe acontecendo. Falo provável, não é uma certeza. Então, o C390, ou KC390 se você preferir, porque é o que estava o demonstrador, tem a capacidade de abastecimento em voo, ele participou da Africa Aerospace Defense, um evento muito importante que a África do Sul criou, justamente pensando no mercado de defesa. E ele foi apresentado para a Força de Defesa Nacional da África do Sul, que está bastante interessada nessa categoria de avião e ficou bastante surpresa com as características de voo e capacidades do C390. Esperamos que realmente saia esse pedido, que vai ser bem importante para consolidar o C390 ao redor do mundo. Já tem pedidos na Ásia, com a Coreia do Sul, algumas na Europa, principalmente Portugal, Hungria, Áustria e Holanda, e outros acordos estão para sair. Vamos ver como é que se torna o KC390 a partir de agora que ele está conseguindo vendas bem expressivas. E linkando a primeira notícia, eu lembro que em 2018 e 2019, muitos, inclusive da imprensa especializada, tinha dúvidas da capacidade de sobrevivência da Embraer, visto que a Airbus tinha compra o projeto C-Series da Bombardier, que virou a 220, então se acabou confundindo aviação comercial, executiva e militar dentro de um grande pacote, e porque o C390 não conseguia vendas no exterior. Tinha um acordo prévio com Portugal, que deveria realmente se tornar um cliente, e se tornou, a Hungria também, mas parecia que as coisas não desencantavam. O motivo é que é muito raro alguém comprar um avião que nunca entrou em serviço, principalmente militar, se a própria Força Aérea do país não colocou ele em atividade. Mas a gente destacou bastante aqui no Aero Magazine que assim que ele entrasse em serviço, mostrasse para que veio, acabaria facilitando bastante as vendas. Ele entrou em serviço e não vinha venda nenhuma, mas tínhamos uma pandemia acontecendo e o mundo inteiro estava segurando os gastos, principalmente com áreas militares. Mas em 2022, a Ucrânia e a Rússia acabou favorecendo e muito o desenvolvimento de uma nova indústria aí, na verdade, de gastos militares ao redor do mundo. As pessoas viram, os governos principalmente, que em defesa você fica bastante vulnerável. Isso agora tem favorecido uma série de acordos internacionais, não só para o C-390, mas para toda a aviação militar. Me alonguei na notícia que era só para pontuar esse ponto importante. Outra notícia bem interessante, um pouquinho de aviação militar ainda, que é bacana, é que a divisão da Daher Aircraft participou da celebração do 70º aniversário da aviação leve do exército francês. Lembrando, o exército francês tem algumas divisões de aviação também, e a Daher é um dos fornecedores de aeronaves para a aviação leve do exército, basicamente com os TBM-700, que desde a década de 1990 dão suporte às missões de transporte e também apoio logístico para o exército da França, que completou, como eu disse, 70 anos, é uma data bem simbólica e mostra como também a aviação executiva, essa aviação de negócio, é muito importante também para a área militar, para algumas missões. Isso é histórico, não só a Daher. Você pega Embraer, Boeing, que teve já aviões menores trabalhando, por exemplo, o exército, tá com o menor deles é um 737, mas também é utilizado aviões civis para missões militares. Então isso é bem interessante também de acompanhar o quanto existe esse intercâmbio entre todas as aviações, a comercial para militar, a militar para comercial, executiva e etc. É bem interessante também. E agora, sim, uma militar propriamente dito, aí, bem robusta, é que a Força Aérea dos Estados Unidos, na verdade, o Departamento da Força Aérea dos Estados Unidos, que é um órgão específico, divulgou algumas atualizações do andamento do projeto do B-21 Raider, que é o novo bombardeiro estratégico e com capacidades furtivas dos Estados Unidos, que vai substituir basicamente o B-2, que é o famoso avião ali com aquela asa, com formato de asa voadora, que basicamente parece uma raia, e também os B-1. A ideia é que ele integre os dois projetos num só, até que essa brincadeira de B-21 também veio disso, tanto do B-2 quanto do B-1, e a brincadeira de ser o primeiro bombardeiro do século XXI. Porém, o B-52 aí, que está quase com mais, tá quase, já passou de 70 anos, não existe previsão nenhuma de ser substituído. Mas para atualizar então o que tem sido falado do B-21. Primeiro ponto, que ele tem conseguido fazer pelo menos 2 voos semanais de ensaios em voo. Era uma previsão que isso aconteceria em meados de julho, acabou atrasando um pouquinho, mas ele está conseguindo manter o ritmo previsto e deve começar a fazer em breve pelo menos um voo diário da campanha de ensaios. Outro ponto bem importante que foi destacado pela Força Aérea dos Estados Unidos, dentro de um fórum, na verdade, vou até pegar aqui o nome, que é bem grande, foi a Conferência Aérea Espacial e Cibernética da Associação da Força Aérea e da Força Espacial. Parênteses aqui, lembrando, os Estados Unidos tem uma força militar espacial também criada no governo Donald Trump. Fechando aqui nosso parênteses. A ideia
é que desse painel era mostrar os avanços que tem sido feito no projeto B-21, que é um dos mais sofisticados e avançados dos Estados Unidos, e que ele foi apresentado basicamente pronto. Tinha muita especulação lá atrás se avião existiria ou não, e ele só foi apresentado há 2 anos atrás, quando já existiu o protótipo. Então a Força Aérea desenvolveu todo o processo para depois fazer esse anúncio, tanto que ela não está nem escondendo o avião. Se fosse nos áureos tempos da Guerra Fria, ele estaria provavelmente voando na Área 51 de maneira bastante discreta e longe dos olhares do público. Aliás, só para fazer um parênteses aqui, fazer um jabá rápido, a gente fez um vídeo ano passado, tem quase um ano já, que eu visitei ali a entrada da Área 51, não dá para entrar na Área 51, evidentemente, mas eu vou deixar aqui em cima o card para você assistir, e a gente conta um pouco da história, o que é exatamente a Área 51. Voltando ao B-21, hoje eu estou cheio de parênteses. A ideia deles foi mostrar esses avanços, entre eles, como eu disse, a campanha de ensaios de voo tem evoluído bastante e também de ensaios estáticos, tanto que acredita-se que até o final desse ano também vai ser encerrada a campanha de ensaios estruturais do avião. O que já foi feito mostra que o avião realmente está dentro dos parâmetros mínimos exigidos pela Força Aérea dos Estados Unidos, mas que ele deve superar em alguns requisitos. Então isso também está acontecendo, além daqueles ensaios são ultra secretos, que mostra a capacidade furtiva do avião. Evidentemente, eles não vão destacar esses pontos, mas ele também foi ali colocado pontualmente de uma maneira bem discreta, que também avançaram bastante nesse tema. E, peraí, vou fazer uma coisa aqui, só assumir aqui, eu vou voltar aqui bem rapidinho, vou deixar aqui em cima um QR Code. Se você gostar do nosso trabalho, está aqui nós estamos com descontos bem legais para quem assinar Aero Magazine, tanto na versão impressa em papel, se você ainda gostar de ler no papel, a gente ainda existe, e também no formato digital, basicamente a revista impressa, mas que você pode ler no computador, nos tablets ou no celular. Então ele facilita bastante até para você não ter um volume enorme de papel em casa, se você tiver essa restrição. Mas se você gostar do papel, as fotos de aviões impressas ficam muito bonitas e estamos com as ofertas bem legais. É só você mirar aqui o seu telefone para esse QR Code, e se você estiver eventualmente vendo o vídeo pelo telefone celular, eu vou deixar aqui embaixo o link direto para a área de assinaturas da Aero. Tem umas ofertas bem legais lá. Voltando então, que essa também é uma notícia bem legal. Deixa eu só colocar aqui de novo a imagem. Aqui é um G5000 instalado no Citation XLS Plus. A Cessna, no caso o grupo Textron, anunciou que foi certificada a modernização das famílias Citation XL e XLS com a nova suíte Garmin 5000. Não chega a ser muito nova, mas para essa família assim, um upgrade considerável. Além das telas muito maiores e recursos que permite ali uma facilidade maior de voo, ele também agrega uma série de novos sistemas que tornam a vida do piloto bem mais confortável. Tanto que a série G3000 e G5000 tem sido cada vez mais comum na aviação de negócio, não só na família Cessna, mas em outros fabricantes também. E agora existe a opção, então, de atualizar aviões produzidos anteriormente com essa nova aviônica. Antigamente, os aviões sofriam bastante para ter modernizações no cockpit, realmente eram feitos por fabricantes terceiros e que era bastante oneroso e às vezes não valia a pena, mas agora os fabricantes, tanto de aviões, por exemplo a Garmin, quanto os fabricantes de aviões acabaram vendo o potencial dessas atualizações e também ficou muito mais simples. Né? Hoje o sistema aviônico, por exemplo, o G5000, serve uma infinidade de aviões, é basicamente uma atualização de software e alguns pontos de hardware. Então, isso é bem interessante ver a evolução da área de aviação dentro também na parte de aviônicos e do cockpit dos aviões. A gente tem feito várias matérias sobre isso no Aero Magazine. Se não me engano, na edição antes da Alabasta, a gente também fez um especial bem legal sobre esse tema. E agora voltando a falar de Boeing. A Boeing tem passado por maus bocados aí nos últimos anos, especialmente após os acidentes em 2018/19 com o 737 MAX. E desde então as coisas ficaram um pouco fora de controle e com a mudança do CEO que aconteceu mês passado, a Boeing, que já estava na iminência de uma greve, acabou vendo isso acontecer. Os funcionários entraram em greve no dia 13 de setembro e rejeitaram novamente as ofertas da Boeing para voltar ao serviço. Originalmente, a Boeing tinha estabelecido ali que ela daria uma equiparação salarial na ordem de 25% que seria pago ao longo de 4 anos. Um ponto aqui que vale destacar é que naquela sabatina que teve no Senado dos Estados Unidos com o antigo presidente da Boeing, o CEO, que era David Callahan, ele foi bastante questionado como a Boeing tratou seus funcionários, principalmente o pessoal da linha de montagem, o pessoal da fábrica em si, nos últimos 10 anos, onde os reajustes salariais foram praticamente inexistentes e as pressões cresceram bastante. Os funcionários estão bastante aí decepcionados com toda a situação que a Boeing passou, como eu disse, nos últimos 6, 7 anos, acabaram negando também essa oferta salarial de 25% que seria paga ao longo de 4 anos. Então agora a Boeing fez um ultimato dizendo que ela faz um aumento salarial na ordem de 30% também pago por 4 anos.
mas os sindicatos, na verdade, são vários dentro dos Estados Unidos, acabou dizendo que não, ele quer pedir 40%, mas está em negociação, talvez o meio termo acabe acontecendo e a greve na Boeing seja encerrada. Para a Boeing isso é muito ruim, já que ela está atrasada em entregas e em desenvolvimento de aviões, e quanto mais tempo ela perder, mais seus rivais, principalmente a Airbus, ganha de mercado. E falando também de novo de Embraer, a Embraer entregou o primeiro Phenom 100EX no mercado brasileiro. Só para se você não estiver familiarizado com a aviação executiva, o Phenom 100EX é a última evolução da família Phenom 100. Ela foi lançada lá em 2005, entrou em serviço, se eu não me engano, em 2009 e desde então tem sido amplamente atualizado pela Embraer. A última atualização justamente essa versão EX, que trouxe uma série de novos recursos que são bem interessantes. Entre eles é o ROAS, se eu não me engano, vou tentar lembrar a sigla corretamente, eu vou ter anotado aqui para não esquecer. É o Running Overrun Awareness, se não me engano é isso, Alerting System, acho que é isso, alerta de comprimento de pista para traduzir para o português. Eu não lembro se falei certinho, deveria ter anotado. Mas ele traz uma série de evoluções. Vou colocar um vídeo aqui que vale a pena ver. Eu voei nele no início de agosto desse ano e fiz um vídeo bem legal do pouso já no ROAS. Eu vou explicando aqui conforme nós formos assistindo. Deixa eu só colocar ele aqui na imagem, tá? Para ver, vou oferecer para vocês verem. 300. O avião aqui teve um ponto bem interessante. O piloto que ele simulou com a pista do aeroporto de Sorocaba era menor do que ela realmente era. Ele colocou no computador uma pista muito menor do que a real. No avião você vai ver que ele vai dar alguns alertas que a pista é curta, onde deveria arremeter, mas os pilotos evidentemente não fazem isso, para demonstrar o sistema, e vão pousar a velocidade para dar. Go around. Overrun. Go around. Foi esse aviso que ele deu que a pista era curta e ele deveria arremeter-se, go around, vai embora. Olha o pouso dele, o sistema de freio vai entrar prevendo que a pista vai acabar. 2000. Existe. Note que eu estou usando o estabilizador para filmar, olha a frenagem que foi intensa. Agora. Ainda para você ter uma ideia, o como o sistema é bastante seguro e é um dos destaques desse projeto de financiamento. Deixa eu voltar para cá para a gente continuar o nosso bate-papo. Espero que tenham gostado desse videozinho, foi bem curto, mas só para mostrar a capacidade do avião. E outra notícia agora, justamente o oposto, né? Falei de uma aviação super moderna, falando de uma aviação bem mais antiga, que a Total Cargo se despediu dos seus últimos 727. O avião, o 727, entrou em serviço no Brasil lá nos anos 170, com a Varig, se eu não me engano, nos 170 mesmo, e agora ele se despede do mercado brasileiro. A Total tem modernizado sua frota com novos aviões e acabou realizando essa semana o último voo com o avião que partiu do aeroporto de Guarulhos. Essa foto foi justamente deste voo, ou seja, uma despedida de um grande clássico. Acho que é raro achar quem gosta de aviação e não é apaixonado pelo 727, que é um dos aviões mais bonitos do mundo. E outra, agora voltando para a aviação bem moderna, a Velis Electro também será usado na instrução aérea na Califórnia. Esse avião, ele é o da Pipistrel e é um avião completamente elétrico, até estranho. Eu voei nesse avião ano passado. Você entra no avião que não tem ronco de avião, ele parece que se ligou um grande ventilador, é bem interessante. Claro, a autonomia da bateria ainda é bastante limitada, mas para instrução aérea ele tem feito bastante sucesso. E a ideia é que ele vai ser usado em Santa Mônica para promover essa aviação eletrificada, principalmente na instrução. A promessa, além de redução das emissões de carbono, que na Califórnia é um tema muito sensível, ele também permite reduzir consideravelmente os custos de voo. Então, a ideia é que se torne ainda mais barato voar na instrução nos Estados Unidos. Comparado ao Brasil é mais barato, mas ainda assim pesa no bolso quando você precisa fazer bem mais de 100 horas para tirar suas licenças de piloto comercial. Então isso também deve ser promovido por essa aviação eletrificada, é algo bem interessante para a gente acompanhar a partir de agora. E para a gente encerrar, não ficar um programa enorme, a Força Aérea Brasileira recebeu mais um Gripen E. Ele foi feito novamente na Suécia, ainda não entrou em produção seriada no Brasil para as entregas da Força Aérea do Gripen, mas finalmente recebeu mais um. Muita gente tem questionado a cadência de entregas. Um dos motivos é tudo que aconteceu na cadeia de produção da aviação em todo o mundo, não só com a Saab, mas o mundo inteiro tem sofrido bastante com as cadeias de suprimento, e também a situação do Brasil, que não tem colocado todo o empenho e orçamento necessário para receber os aviões, mas chegou mais um, esse é o 4108, que saiu novamente de Navegantes, em Santa Catarina, e voou para Anápolis para ser integrado ao arsenal da Força Aérea Brasileira. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de comentar aqui embaixo se achou das principais notícias, e nós nos vemos no próximo Notícia Jato. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.